Olá amigos, tudo bem? Meu nome é Anderson de Souza, sou terapeuta sistêmico, trabalho com algumas abordagens dentro do viés terapêutico, no meu dia a dia, atendendo clientes há mais de 15 anos. E hoje, especificamente, eu gostaria de falar sobre uma dessas abordagens, que é a terapia do campo integrada. Que vem a ser essa terapia, como que é a utilização e de que forma ela tem me ajudado bastante a ajudar os clientes. Então ela me ajuda a ajudar os clientes nas suas mais variadas questões, né? Cada pessoa traz um tema, normalmente a pessoa que procura terapia, ela tem um tema predominante, que está incomodando, que está sendo um desafio e que de alguma forma ela está buscando solução. Então, em geral, o processo terapêutico se dá na busca dessa solução e a gente usa as ferramentas, as abordagens disponíveis. A terapia do campo, ela está muito relacionada à visão sistêmica, que hoje é a visão que tem crescido muito, né, dentro das abordagens terapêuticas, constelação familiar, Theta Healing, alinhamento energético, EFT e tantas outras. A terapia do campo é uma dessas, que se configura nessa visão sistêmica. Então, antes de falar do campo propriamente, vamos falar do que é a visão sistêmica. É simplesmente entender o ser humano nas suas multidimensionalidades. É corpo, é mente, é espírito, é emoção, são as infinitas relações que fazem parte de uma vida. Então, quando você tem esse olhar amplo e insere o indivíduo nesse contexto maior, isso se chama visão sistêmica e, ao meu ver, dentro do que eu acredito, essa é a visão mais positiva, digamos assim, para você ajudar o indivíduo a encontrar o seu caminho, a encontrar a solução para a questão que ele apresenta. Dito isso, agora sim vou falar sobre o campo energético. O campo energético, explicando de forma simples a princípio, é como se fosse a energia que te envolve. Já que a gente tem essas multidimensões, né? Existe a dimensão energética. Então essa energia que te envolve, ela está direta e intimamente conectada com seus arquivos, com a sua mente inconsciente, com toda a sua história psicoemocional. Essa energia que está conectada com o seu interior, ela também te conecta com o campo maior. Claro que esse é um conceito, né? E é um conceito que vem e está sendo embasado cada vez mais pela física quântica, onde a gente entende genericamente que somos feitos a partir dessa energia e que se condensa numa certa estrutura, numa certa informação. Nós e tudo no universo. Então, dessa forma, com essa compreensão, a gente entende que todas as informações vividas, todo o histórico ancestral de um indivíduo está registrado nesse campo energético, que, como eu já disse, está conectado com a profundidade do seu ser e também está conectado com o campo maior. Pensando assim, já dá para ter uma noção da quantidade riquíssima de informações que a gente pode acessar desse campo. Então o cliente chega, traz uma questão, essa questão não está conseguindo ser solucionada pelo viés tipicamente racional. E aí você tem a oportunidade de usar essa ferramenta. Mas como que se usa, de que forma que na prática a gente pode utilizar essa ferramenta? O cliente entra num estado mais relaxado, com o auxílio do terapeuta, o terapeuta ajuda o cliente a entrar nesse estado mais relaxado. A gente pode chamar de uma indução leve, só para o cliente relaxar. O terapeuta também entra nesse estado e nessa hora há uma conexão entre o campo energético do cliente e o campo energético do terapeuta. E uma pergunta é lançada a esse campo, que normalmente é uma pergunta solucionadora, tendo em vista a questão que o cliente trouxe. Essa pergunta ela funciona como uma senha para abrir o campo. Eu sei que esse é um assunto bastante subjetivo e que precisaria de mais informações, mas a ideia desse vídeo é falar, num primeiro momento, de uma visão geral dessa terapia.
Aí uma vez que você lança essa pergunta no campo, as informações, as respostas começam a aparecer. De que forma? Na forma de imagens simbólicas que o terapeuta registra na sua mente. O terapeuta está conectado ao cliente, lembrando disso. As imagens simbólicas começam a aparecer. Nesse momento, o terapeuta vai relatando essas imagens simbólicas e o cliente vai entendendo o que elas querem dizer. Muitas vezes o cliente pode ter uma dificuldadezinha de entender. E o terapeuta que está ali, conectado no campo, conectado no seu processo intuitivo, vai ajudando o cliente a interpretar aquelas imagens simbólicas. E no final do processo, na grande, imensa maioria das vezes, existe uma resposta muito satisfatória para o que o cliente apresentou. Quais as grandes perguntas que normalmente os clientes fazem? Qual é a origem do meu problema? O que eu posso fazer para solucionar isso? Que caminho vai ser melhor para mim? O caminho A, o caminho B ou o caminho C, às vezes tem, em relação a uma escolha de vida. Então essas perguntas são bastante comuns. E agora, só para dar um exemplo, porque é importante dar um exemplo, né, para entender na prática, uma cliente estava com dificuldade de passar numa prova de concurso. E a gente fez aquela análise inicial, aquela entrevista inicial para ver quais são os desafios práticos que ela estava enfrentando, mas na verdade o desafio mais predominante não era nas questões práticas, eram nas questões emocionais, porque ela estava se sentindo preparada tecnicamente, mas muito insegura para fazer a prova. E aí, já falando sobre aquela abordagem, né, de colocar a pessoa num estado mais relaxado, e o terapeuta entra junto, e lançamos a pergunta: qual era a causa dessa insegurança toda? Da onde vinha isso? Porque ela não conseguia reconhecer. Em outros aspectos da vida ela se sentia até segura. E aí apareceu uma imagem, sempre aparecem imagens simbólicas de um bebezinho, como se estivesse num pequeno berço, no alto de uma montanha. Uma imagem bem simbólica, porque ela não é nem realista, essa imagem, né? O que um bebezinho está fazendo num berço no alto de uma montanha? Mas como é simbólica, a gente interpreta. E eu que estava vendo aquela imagem na minha mente, entendi que aquilo representava um isolamento. É como se tivesse alguém isolado. E aí nessa hora, conectado ao campo, eu pergunto para ela: essa imagem significa alguma coisa para você? E ela falou: olha, quando eu nasci prematura, porque minha mãe me contou essa história, meu pai me contou essa história, e eu fiquei quase 2 meses no hospital, naquele processo de incubadora e por aí vai. E ali fez sentido para mim, porque aquela insegurança que ela experimentava tinha a ver com algo que é um conceito da constelação familiar. Parece que eu estou misturando as coisas, mas vocês vão ver o sentido disso, que é o movimento interrompido. Quando a criança nasce, eu nem vou entrar tanto, mas quando a criança nasce e por algum motivo ela precisa ficar afastada do pai ou da mãe, ou dos dois, que foi o caso dela, isso gera uma lacuna emocional que fica gravada no inconsciente. E a partir dessa informação, eu lancei mão, inclusive da constelação familiar e de outras abordagens, para ajudá-la na resolução da questão dela. Poxa, Anderson, mas aí você estava falando de terapia do campo, pulou para a constelação familiar, porque a terapia do campo é uma terapia integrada. Você acessa o campo do cliente e o campo, como sabe tudo que o terapeuta conhece em termos de ferramentas, é como se o campo direcionasse o trabalho para que o terapeuta saiba o que vai ser o melhor caminho para usar com aquele cliente. E isso foi apenas um dos diversos exemplos que eu poderia usar. Tem situações que as coisas funcionam de uma forma muito mais simples. Tinha uma cliente que estava em dúvida sobre 3 caminhos. Um era continuar na relação dela, que não estava muito boa. A outra era
mudar da casa dos pais para morar numa casa sozinha, e a terceira era mudar de país. E eu nem sabia qual era o país a princípio que ela queria mudar, porque ela não tinha mencionado isso. E aí aparece, entre outras imagens, a imagem de uma bandeira de um país. E era justamente o país que ela estava querendo se mudar. E está lá agora, porque essa foi a decisão que ela tomou. E está vivendo os aprendizados. Poxa, Anderson, mas isso é muito surreal, isso parece fantástico, isso parece mediunidade. Nem é surreal, pode ser fantástico se você achar que é muito interessante, mas também não é mediunidade. Todos nós temos um sentido que a gente pode chamar de canal sensitivo, onde é possível captar esse tipo de informação. Só que a gente não é muito treinado para fazer isso. E aí justamente onde eu entro com uma proposta. A minha proposta é desenvolver um curso que habilite as pessoas, desenvolver não, porque eu já desenvolvi, proporcionar esse curso para que as pessoas desenvolvam e treinem essa habilidade de captar o campo do cliente e ter esta ferramenta como uma ferramenta poderosa e útil no seu dia a dia de trabalho com o seu cliente. Então essa é a proposta, o curso vai acontecer aqui no Rio de Janeiro, a princípio também em Macaé, estou estudando a possibilidade de outras localidades, mas a princípio são esses dois lugares. E se você por acaso está vendo esse vídeo, é possível que você já tenha ouvido falar dessa abordagem, ou até tenha ouvido falar do curso que vai acontecer, e talvez você tenha um interesse. Então a ideia era só explicar um pouquinho mais sobre a leitura do campo, a terapia do campo e a forma de usar essa terapia, que é fazendo a leitura, para que você com essa informação tenha mais chances de entender um pouquinho como funciona o processo e, se tiver a ver, tomar a decisão de fazer o curso. Bem, quem estiver lá comigo vai ter esse benefício, essa ferramenta tão singela, mas incrivelmente funcional no seu dia a dia como terapeuta. Agradeço a atenção, até a próxima, um abraço.